Tudo certinho? Mais uma dica monstro. Vamos entrar em combinatória, bater um papo sobre combinatória. E falou sobre combinatória, vamos ter que misturar, hein? Não dá para falar separado não. Fazer aquela misturada, vamos buscar arranjos e combinações. Beleza? Vamos que a vida segue. Vem comigo. A palavra-chave, pessoal, de arranjo e combinação chama-se ordem. Ordem é a palavra-chave. Quando nós falamos em arranjo, significa que a ordem importa. A ordem é importante. Por exemplo, se eu tenho dois algarismos, 1 e 2. Se eu ponho o 1 primeiro, eu tenho 12. Se eu ponho o 2 primeiro, eu tenho 21. Ou seja, a ordem dos algarismos está alterando os meus elementos. Beleza? Isso é um arranjo. Beleza? Ó, cabeça aí. Arranjo, ordem, importa. Já para a combinação, a ordem não importa. Como assim, Lucas, a ordem não importa? Como é que pode a ordem não importar? Por exemplo, eu quero fazer um suco. Eu tenho duas frutas. Eu gosto de suco de maracujá e laranja. Se eu ponho laranja e maracujá, misturei. Ou se eu ponho maracujá e laranja e misturo, eu tenho o mesmo suco. A mistura não influenciou no meu elemento. Tranquilo? Então o elemento laranja-maracujá e o elemento maracujá-laranja é o mesmo elemento. Ou seja, a ordem não importa. Então, palavra-chave para arranjo e combinação, ordem. Arranjo tem ordem, combinação não tem ordem. E o que é que isso influencia nas relações entre eles? Segura a onda aí que o slide mostra isso pra gente. Vem comigo, bora agora, vamos lá. Bom, pessoal, então dando uma repassada aí, o que nós acabamos de ver, nós temos aí um conjunto com N elementos, certo? Organizados P a P, ok? Qualquer agrupamento de P elementos escolhidos entre os N possíveis podem ser arranjo ou combinação. O que é que difere os dois, Lucas? Qual a diferença entre os dois? Aí, vamos lá. Acabamos de ver que no arranjo a palavra-chave é ordem. Nós temos uma ordem. Então, o agrupamento ele está ordenado. Já na combinação, a ordem não importa. O meu agrupamento ele não está ordenado. Ficou muito claro no exemplo anterior, né? Quando eu falei sobre a ordem dos algarismos, né? Necessita de uma ordem. No que você troca a posição, a ordem importa. E quando eu falei sobre o suco, né? Que nesse caso a ordem das frutas não importava no resultado final. Beleza? Então, arranjo, palavra-chave, ordem, combinação, não existe ordem. Tranquilo? E as fórmulas, só para deixar claro, o arranjo, nós pegamos os N elementos e dividimos por N menos P fatorial, onde P são os elementos por grupo, duplas, trios, né? Os elementos por grupo. Já na combinação, você ganha o P fatorial. Esse cara aparece, é um novo termo aqui, ok? Então, o P fatorial, que é um novo termo aqui na fórmula, ele é a marca registrada de uma combinação, certinho? Então, quando aparece aí uma combinação, a marca registrada dele é o P fatorial. De novo, o que é o P, Lucas? É a quantidade de elementos por grupo. Tá? Anota aí, o P é a quantidade de elementos por grupo. E o N é o meu total de elementos. Sossegado? Segue comigo, não perde o fio da meada não. Segue comigo. Então, nós acabamos de ver no slide que a diferença na fórmula entre arranjo e combinação é apenas o P fatorial. A combinação ela acrescenta esse P fatorial no denominador. Mas
conceitualmente a diferença é muito maior. Vamos ver outro exemplo para dar uma recapitulada, para deixar claro isso aí. Por exemplo, um pódio. Se você forma um pódio com João em primeiro lugar, Lucas em segundo lugar e André em terceiro lugar. Ou, se você forma um pódio com Lucas em primeiro, João em segundo e André em terceiro, nós temos pódios diferentes. São as mesmas pessoas, mas a ordem do pódio alterou o resultado final. Isso é uma questão envolvendo arranjo. A ordem importou. Eu mudo a ordem, muda a situação. Já na combinação, não. Por exemplo, eu quero formar uma dupla. Vamos fazer um trabalho em sala de aula. Separem aí, formem duplas. Aí a dupla formada entre Lucas e André ou André e Lucas não tem diferença alguma. É a mesma dupla porque ambos vão desempenhar as mesmas funções. Ok? Então, nesse caso, a formação dessas duplas é uma combinação. A dupla André-Lucas, Lucas-André é a mesma dupla. Não tem diferença nenhuma. Beleza? Questõezinhas? Fixar? Vem comigo. Bom, nós temos aqui uma questãozinha de Enem. Fácil, fácil, fácil. Tá? Fácil, fácil, fácil. Então, arregala o zoião e vem comigo aqui. Bora lá. Uma família composta por 7 pessoas, palavra-chave, grifa, 7 pessoas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis estão em branco. Então, as poltronas disponíveis, elas estão em branco. Então, o que é que eu tenho aqui? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Então vamos lá. O que é que nós temos aqui? Eu tenho aqui 9 poltronas para 7 pessoas. E aí a pergunta que nós fazemos é a seguinte: ordem. Sim ou não? Sim. Tem ordem. A posição aqui é óbvio. Eu posso querer sentar ao lado da janela, eu posso querer sentar no corredor. A posição que as pessoas sentam, não é? A disposição que elas vão ficar sentadas dentro do avião, é claro que isso vai influenciar na montagem. Tá? É claro que existe uma preferência nisso aí. Ok? Então, sim, existe uma ordem. E se tem ordem, nós temos um arranjo. Ok? Alguns podem preferir na janela, outros podem preferir corredor, outros podem querer ficar no meio, alguns podem querer ficar na frente, outros podem querer ficar atrás. Então, nós temos aí várias posições. Então, se é arranjo, tá aí, ó. Arranjo de NPAP, N fatorial. Quem é N? Quem é N? É o total de elementos. E quem é P? A quantidade de elementos por grupo. Né? No meu grupo aqui eu quero 7 pessoas. São 7 elementos por grupo. Tranquilo? Então, jogando na formulazinha, 9 fatorial, 9 menos 7, vai dar 9 fatorial sobre 2 fatorial. Simples assim, velho. Questão do Enem é simples assim. Acabou. Tá certo? Se fosse para você resolver, você desenvolveria o fatorial e depois efetuaria a divisão. Tranquilo? Mas nesse caso, game over, já era a questão. Ok? Então, ordem, arranjo. Beleza? Segue comigo, vamos para a próxima. Outra questãozinha do Enem. Considere que um professor de arqueologia tenha obtido recursos para visitar 5 museus, sendo 3 deles no Brasil, grifa isso aqui, e 2 fora do país.
ele decidiu restringir sua escolha aos museus nacionais e internacionais, relacionados na tabela a seguir. Então eu tenho aqui, ó, 4 museus nacionais e 4 museus internacionais. Beleza? Então nós vamos ter duas análises diferentes. Ok? Eu falei, nós vamos ter 2 e já ia soltar o que era, né? Segura a onda aí um pouquinho. Certo? Então nós vamos ter aí 2 análises diferentes. Ok? Mas aí, e agora? O que é? Arranjo ou combinação? Pergunta-chave. A ordem importa? Sim ou não? Não ordem. Eu vou visitar museu, gente. O que importa é a visita. A ordem que os museus serão visitados, para mim não tem a mínima importância, né? Então, se é não ordem, eu posso garantir que isso trata de uma combinação. Certo? E se é uma combinação, então, manda brasa. Primeiro, combinação de 4, 3 a 3, tá? Primeira combinação dos museus do Brasil, ok? Brasil, primeiros caras do Brasil. São 4 museus, 3 deles no Brasil. Beleza? Então, jogando na forma, 4 fatorial, 3 fatorial, 1 fatorial. Simplifica o 3 fatorial com 3 fatorial, né? Reduzindo o 4, e o resultado dá 4. A outra combinação de 4, 2 a 2, aí nós estamos agora com os museus internacionais, beleza? Então aqui são os internacionais. Ok? Tranquilo? Então 4, 2 a 2, né? São 4 museus. Eu quero escolher 2 para realizar a visita. A mesma coisa. Simplifica o 2 fatorial com 2 fatorial. 3 vezes 4, 12. Divide pelo 2, que 2 fatorial é 2, né? 2 vezes 1, certo? Esse cara aqui, ó, só relembrando, tá? 2 fatorial nada mais é do que 2 vezes 1. Tranquilo? Isso aqui vai dar 6. E o resultado, Lucas? 4 opções Brasil. 6 opções internacionais. Então eu tenho 24 itinerários diferentes. Então, galera, a minha dica final para vocês é: não adianta estudar arranjo e combinação separadamente. Tem que estudar junto, mistura tudo, joga no balaio, dá aquela misturada. Porque o importante é você bater o olho na questão e saber diferenciar se isso é arranjo ou se é combinação. Porque na hora da questão, velho, não vai estar lá, é arranjo não. É você que vai ter que descobrir. É você que vai ter que sair dessa roubada. E aí, praticando, você consegue. Belezinha? Então mistura tudo, pratica. Espero que realmente a aula tenha sido esclarecedora. Qualquer coisa, repete o vídeo, não custa nada. Olha de novo, certinho? Para deixar tudo mais claro. Opa, vai sair agora não, hein? Olha aqui o vermelhinho. Clica no cara aqui, velho. Vamos lá? E aqui, ó, Facebook. Dá um like lá pra gente. E até o próximo vídeo. Valeu aí, pessoal. Grande abraço.